Bem-vindos de volta, pessoal. Hoje estamos com John Mearsheimer, professor da Universidade de Chicago, para discutir grande estratégia, realismo ofensivo e tentar relacionar isso aos acontecimentos no mundo. Muito obrigado por voltar ao programa. Em que o recess da Glagger é um porquê. Então, sabe, agora todo mundo parece reconhecer que estamos vivendo tempos um tanto históricos. Ou seja, a distribuição internacional de poder se deslocou muito rapidamente do Ocidente para o Oriente, o que é bastante notável por ter acontecido em tempos de paz. Agora vemos que o momento unipolar acabou. E numa perspectiva mais ampla, podemos argumentar que chegou ao fim um período de 500 anos, desde que as potências marítimas europeias reconectaram o mundo no início do século no início do século XVI, e, sim, desde então, em diferentes graus, organizaram o mundo sob sua administração. Agora, a resposta do Ocidente, eu diria especialmente da Europa, a essas enormes transformações em curso na distribuição internacional de poder, tende a ser tende a se resumir a essas reações estreitas e impulsivas. Eles não refletem muito sobre como o mundo mudou, sobre como a nossa posição no mundo está mudando, e não dão realmente um passo para trás para avaliar quais são as nossas opções e quais deveriam ser os nossos objetivos para maximizar a segurança e a prosperidade. Então, em resumo, eu diria que falta pensamento estratégico no momento em que precisamos disso mais do que nunca. O que eu realmente quero discutir com você hoje, como eu disse no início, é o seguinte. Se dermos alguns passos para trás e começarmos pela grande estratégia, eu queria perguntar, o que é grande estratégia? E quais você vê como os principais desafios para alinhar aspirações potencialmente ilimitadas com recursos limitados? Certo, deixe-me definir o que quero dizer com grande estratégia. Porque, como você bem sabe, Glenn, é possível definir grande estratégia de maneiras diferentes. E não existe uma definição correta. Definições são apenas definições, e você pode definir grande estratégia da forma que quiser. Na minha visão, as melhores definições são as mais úteis para ajudar você a compreender o mundo. Em outras palavras, você poderia definir o termo grande potência de modo a incluir o Irã. E a pergunta que você precisa fazer a si mesmo é se acha que isso faz sentido. E eu não acho que faça. Isso não é subestimar o poder que o Irã tem, mas ele não é uma grande potência. That's not to underestimate the power that Iran has, but it's not a great power. So I would want to have a definition of great power that I thought. Então eu gostaria de ter uma definição de grande potência que incluísse países como os Estados Unidos, a China e a Rússia, mas excluísse países como o Irã. Mas o ponto básico que quero deixar claro para os espectadores é que não existe uma definição consensual do que seja grande estratégia. Agora, quando a Guerra do Vietnã terminou, em 1975, que foi quando eu estava entrando na pós-graduação, de repente surgiu um enorme interesse pelo tema da grande estratégia. Até meados dos anos 70, esse não era um assunto muito discutido no meio acadêmico. E então, toda uma indústria especializada cresceu em torno desse tema. Então, de uma maneira muito importante, eu estive presente na criação. E chegamos ao que, na época, eu considerei uma definição útil do que era grande estratégia. E ainda acho que é uma definição bastante útil, especialmente se você pensar em como as grandes potências agem. O que vou fazer é expor rapidamente a minha definição de grande estratégia. E para deixá-la o mais clara possível, vou contrastá-la com a forma como eu definiria política externa. Em outras palavras, eu faço uma distinção entre grande estratégia e política externa. Minha definição de grande estratégia é que ela trata de equilibrar os objetivos mais importantes de política externa de um Estado. Em termos um pouco diferentes, trata-se de alinhar os interesses vitais aos meios militares disponíveis para alcançar esses objetivos.
Ou seja, primeiro você precisa definir quais são os objetivos mais importantes da política externa, certo? Os interesses vitais. Depois precisa pensar em quais meios militares tem para proteger esses objetivos. E política externa, para mim, não faz distinção entre os seus objetivos. Você pode ter muitos objetivos diferentes de política externa. O que estou dizendo é que a grande estratégia consiste em identificar os interesses vitais de um Estado. Mas o que exatamente quero dizer com isso? A questão é, por quais regiões do mundo vale a pena lutar e morrer? Onde você está disposto a gastar sangue e ferro? Where are you willing to expend blood and iron? Those are the vital interests. And to get way ahead of myself, Esses são os interesses vitais. E me adiantando bastante, no caso dos Estados Unidos, os interesses vitais fora do hemisfério ocidental têm sido, historicamente, a Europa, o leste asiático e o Golfo Pérsico. Eram as três regiões em que quase todo mundo concordava que deveríamos estar dispostos a gastar sangue e ferro. Deveríamos tratá-las como interesses vitais. Mas a política externa lida com interesses no mundo todo. Agora, quanto aos meios militares, você precisa fazer todo tipo de escolha sobre que tipos de recursos quer usar para proteger esses interesses vitais. E a diplomacia é outro meio, certo? As sanções são outro meio. Mas o que as pessoas da minha corrente defendiam antigamente, e a maioria de nós ainda defende, é que você deve considerar que tipo de forças militares construiria para proteger seus interesses vitais. E para dar um pouco mais de substância a isso, você precisa escolher entre poder terrestre, poder aéreo e poder naval. E então precisa pensar em quanto vai depender de armas nucleares, em vez de armas convencionais. Ou, colocando em termos um pouco diferentes, em quanto vai depender da dissuasão nuclear, em vez da dissuasão convencional. Então o que estou dizendo, Glenn, é que, para mim, a grande estratégia consiste em descobrir quais são os interesses vitais de um Estado. Quais são as áreas mais importantes do mundo? Aquelas áreas pelas quais você está disposto a lutar e morrer. E então, que tipo de forças militares você constrói para defender seus interesses nessas áreas? Agora, há uma questão que deixei de fora desta análise, e é para ela que vou me voltar agora. Eu disse que é preciso identificar aquelas regiões do mundo que têm grande importância. A pergunta que eu deixei de fora e que você quer incluir é: quais são as ameaças a essas regiões ou a esses interesses? Porque a natureza específica da ameaça determina que tipos de forças militares você vai desenvolver. Então, no fim das contas, há três grandes perguntas que você faz ao elaborar uma grande estratégia. Quais são os seus interesses vitais? Quais são as ameaças a esses interesses vitais? E então, que tipo de forças você desenvolve para proteger seus interesses ao redor do mundo? Esse é, portanto, o arcabouço básico que várias pessoas com quem convivi, a partir de meados dos anos 70, usavam como definição de grande estratégia. E mais uma vez, não é uma definição consensual, mas acho que ela é muito útil para pensar sobre o tema. E novamente, como tentei deixar claro, isso é diferente de perguntar qual é a política externa de um Estado. Porque quando você fala da política externa de um Estado, está falando de todos os seus objetivos, de todos os seus interesses, e não apenas dos seus interesses vitais. Está falando de todos os instrumentos que ele tem à disposição, não só do instrumento militar no qual estou me concentrando quando falo de grande estratégia, diplomacia, sanções e assim por diante. Então espero que isso sirva como uma boa estrutura para mostrar como penso sobre o tema em geral. E depois, se quiser, posso explicar como acho que isso se aplica aos Estados Unidos. Sim, bem, essa era justamente a minha próxima pergunta, porque mais uma vez os Estados Unidos precisam começar a estabelecer mais prioridades, especialmente à medida que a distribuição de poder muda. Eles precisam se concentrar em algumas coisas e priorizá-las acima de outras. Ou, usando as suas palavras, quais são as prioridades dos Estados Unidos em termos daquilo pelo qual estão dispostos a lutar e morrer? Pelo que vale a pena lutar e morrer. Quero dizer, é a segurança
ou é a sua posição, o seu poder no mundo? Bem, neste momento os Estados Unidos enfrentam, podemos dizer, desafios, pelo menos ao seu poder, vindos da China e da Rússia. É claro que o Oriente Médio também aparentemente está sendo reorganizado. Como você vê o desafio para os Estados Unidos em termos de definir prioridades, de decidir no que se concentrar? E sempre haverá concessões, dado que os recursos são limitados. E mais uma vez, como você disse, a necessidade é priorizar diante de tudo. Então, não necessariamente o que os Estados Unidos deveriam fazer, mas quais são os dilemas que eles enfrentam aqui? Certo. Deixe-me dizer quais eu acho que são as 4 regiões do mundo com as quais os Estados Unidos realmente se importam e como pensar sobre essas regiões. Depois podemos falar um pouco sobre as ameaças a elas. Acho que não há dúvida de que a região mais importante do mundo para qualquer grande potência é o seu quintal, sua vizinhança ou a área ao seu redor. E tudo isso é uma forma de dizer que, no caso americano, o hemisfério ocidental é a região mais importante do mundo. Não há dúvida nenhuma sobre isso, é o nosso quintal. Ainda assim, como os Estados Unidos são uma potência hegemônica regional no hemisfério ocidental, geralmente se dá como certo que os Estados Unidos consideram o hemisfério ocidental sua região mais importante, seu interesse mais vital. Em outras palavras, as pessoas não falam muito sobre isso. E o que as pessoas discutem são as regiões fora do território dos Estados Unidos, com as quais o país deveria se preocupar, porque é lá que estão seus interesses vitais. E nesse caso, historicamente, as 2 regiões mais importantes têm sido a Europa e o leste asiático. E a razão é que é lá que estão as outras grandes potências. Os Estados Unidos sempre se preocuparam com as regiões onde há outras grandes potências, porque as potências menores realmente não conseguem desafiar os Estados Unidos de nenhuma forma significativa. São apenas as outras grandes potências. E se você olhar para a Europa, é claro, foi lá que surgiram países como a França napoleônica, a Alemanha imperial e a Alemanha nazista. Foi lá que estava o centro da ameaça soviética, na Europa Oriental. E então, é claro, o leste asiático também teve uma importância enorme, principalmente por causa do Japão. East Asia mattered greatly because of Japan mainly, and today it matters greatly because of China. E hoje isso importa muito, principalmente por causa da China. E é muito importante entender, Glenn, que para os Estados Unidos, ao longo de sua história, desde que conquistaram a independência, em 1783 até, eu diria, por volta de 2017, durante quase toda a história dos Estados Unidos, a Europa foi a principal região fora do hemisfério ocidental. E o leste asiático sempre ficou em segundo lugar. E a razão é que as grandes potências da Europa eram mais poderosas do que a grande potência do leste asiático, que era o Japão. E você se lembra de que, embora os japoneses tenham nos atacado em Pearl Harbor, em 7 de dezembro de 1941, nós adotamos uma política de priorizar a Europa. E a razão para isso foi que a Alemanha nazista representava uma ameaça maior aos Estados Unidos do que o Japão imperial, porque a Alemanha nazista era muito mais poderosa. Depois de 2017, pela primeira vez na nossa história, a área mais importante para os Estados Unidos fora do hemisfério ocidental é o leste asiático. Isso porque a China é de longe a grande potência mais poderosa do planeta, além dos Estados Unidos. Os russos, como vocês sabem, são a outra grande potência. Russos, chineses e americanos, essas são as 3 grandes potências. Mas os russos são os mais fracos entre elas. A China é realmente uma concorrente de igual nível dos Estados Unidos em quase todos os sentidos desse termo. Então, pela primeira vez na história americana, o leste asiático se tornou a área mais importante e a Europa tem importância secundária. Agora, a terceira área sobre a qual eu ainda não falei é o Golfo Pérsico. Isso não é todo o Oriente Médio, apenas o Golfo Pérsico. E o Golfo Pérsico tem sido uma área muito importante para os Estados Unidos durante a maior parte do século XX e até hoje,
porque é lá que está o petróleo. E o petróleo é um recurso tão importante para fazer a economia internacional funcionar. Por isso, os Estados Unidos sempre se preocuparam muito com quem controla o petróleo no Oriente Médio. Ou, melhor dizendo, com quem controla o petróleo no Golfo Pérsico. É por isso que quando falamos de grande estratégia, e meus colegas e eu já falamos de grande estratégia no passado, dissemos que aqui há 4 áreas do mundo que importam. Em primeiro lugar, o hemisfério ocidental, em segundo, a Europa, em terceiro, o leste asiático e depois o Golfo Pérsico. Agora, o grande debate que sempre ocorreu no campo da grande estratégia era como pensar sobre o mundo em desenvolvimento, ou o restante do mundo. Em outras palavras, você compete em áreas onde não há grandes potências nem petróleo. Por exemplo, a África importa para os Estados Unidos em termos de seus interesses vitais básicos. E a resposta que alguém como eu daria é não. E uma área como o Sudoeste Asiático, a Índia, o Paquistão, aquela região do mundo durante a Guerra Fria, era uma área pela qual valia a pena lutar? Ela era estrategicamente importante? E a resposta foi não. E eu diria que a resposta continua sendo não, ainda hoje. É difícil imaginar os Estados Unidos derramando sangue e empregando força militar no Sudoeste Asiático. Certo. Agora, Glenn, o melhor exemplo para ilustrar isso é a Guerra do Vietnã. Basta comparar como os americanos pensavam durante a Guerra do Vietnã, de um ponto de vista de grande estratégia, com a forma como pensam hoje sobre o Sudeste Asiático. O Sudeste Asiático era, ou é, onde fica o Vietnã. E durante a Guerra do Vietnã, basicamente todos os realistas argumentavam que era extremamente insensato os Estados Unidos lutarem no Sudeste Asiático, lutarem no Vietnã. Isso não fazia o menor sentido estratégico. E como você sabe, praticamente todos os realistas da época, incluindo pessoas como Ken Waltz, Hans Morgenthau e George Kennan, só para citar alguns, eram firmemente contra a Guerra do Vietnã. Isso porque ela acontecia no Sudeste Asiático, e a União Soviética não ficava fisicamente no Sudeste Asiático. Na verdade, a União Soviética ficava no Nordeste Asiático. Então, quando os Estados Unidos lutaram na Guerra da Coreia, no Nordeste Asiático, que fica logo ao lado da União Soviética, todos entendiam que a Coreia era uma área estrategicamente importante para o mundo. E fazia sentido, do ponto de vista estratégico, que os Estados Unidos contivessem a União Soviética no Nordeste Asiático. Mas essa lógica não se aplicava ao Sudeste Asiático, porque o Sudeste Asiático não era considerado um interesse vital pela maioria dos realistas ou dos estudiosos de grande estratégia. No entanto, se você olhar para o Sudeste Asiático hoje, por causa da ascensão da China e do fato de que a China é o estado com que os Estados Unidos mais se preocupam hoje no leste asiático, e não a União Soviética, como era durante a Guerra Fria, agora você tem uma situação em que os Estados Unidos consideram todo o leste asiático uma ameaça vital, um interesse vital, e consideram a China e a hegemonia chinesa no leste asiático uma ameaça aos interesses nacionais americanos. Então dá para ver que é preciso pensar muito bem sobre quais áreas do mundo você considera interesses vitais. Depois é preciso pensar quais são as ameaças a esses interesses. E então é preciso pensar que tipo de forças militares desenvolver para lidar com essas ameaças. Bem, historicamente, parece que, se você quer uma grande estratégia bem-sucedida, precisa, imagino, de um forte consenso político interno, porque todos têm que concordar de certa forma para que haja consistência. Muitas vezes, isso exige que os acontecimentos no mundo se desenrolem lentamente, para que os políticos possam se ajustar. E, claro, também exige coesão política. Só que agora, vemos meio que o oposto acontecendo. O mundo está girando muito rápido. E a coesão política interna também está se fragmentando, não só nos Estados Unidos, mas na Europa também. Então, como resultado, como os Estados Unidos podem formular uma grande estratégia clara e bem-sucedida?
porque dá a impressão de que tudo está meio em aberto. Os Estados Unidos deveriam priorizar a Europa? Para alguns, a resposta seria: bem, tradicionalmente, foi isso que fizemos. Eles ainda podem ser um multiplicador de força. Outros dizem: não, eles estão nos atrasando, estão consumindo muitos recursos, e há custos adicionais ao empurrar os russos para os chineses. Eles estão nos prendendo lá, quando deveríamos voltar nossa atenção para a Ásia. Então, todas essas opções diferentes parecem não ter sido realmente definidas. Porque, mais uma vez, o mundo está mudando rápido. E, novamente, a polarização política também não ajuda. Em outras palavras, o que parece ser a grande estratégia dos Estados Unidos poderia mudar com uma eleição, se Trump transferisse o poder para os democratas, por exemplo. Então, até que ponto isso é um desafio? Ou você acha que, no fim, a distribuição de poder vai impor uma grande estratégia aos políticos? Bem, alguns pontos. Uma delas é que há várias grandes estratégias entre as quais se pode escolher. E nós não falamos disso. E não existe um acordo definitivo sobre qual deve ser a grande estratégia dos Estados Unidos. Para ilustrar isso, uma das 4 grandes estratégias que os Estados Unidos podem escolher é o isolacionismo. E o isolacionismo diz que não há nenhuma área do mundo, fora dos Estados Unidos, pela qual vale a pena lutar e morrer. É muito importante entender isso. No período que antecedeu a Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos eram um país profundamente isolacionista. Franklin D. Roosevelt não conseguiu afastar os Estados Unidos do isolacionismo de nenhuma forma significativa até o ataque a Pearl Harbor, em 7 de dezembro de 1941. E isso porque muitos americanos achavam que o que acontece na Europa não tem importância estratégica alguma para os Estados Unidos. Quero contrastar isso com a política externa. Isso não quer dizer que os isolacionistas acreditassem que os Estados Unidos não tinham interesses na Europa ou no leste asiático, onde o Japão imperial estava em uma campanha desenfreada. Tinham interesses, sim, mas esses interesses não eram vitais. E por isso, a maioria dos americanos acreditava que não valia a pena gastar sangue e ferro para lutar contra a Alemanha nazista ou o Japão imperial. Só quero que vocês pensem nisso. Lembrem-se de que os Estados Unidos estão separados do resto do mundo por 2 enormes fossos. E é muito difícil para qualquer país da Europa ou do leste asiático atacar os Estados Unidos. Lançar uma operação anfíbia através do Oceano Pacífico ou do Oceano Atlântico não está nos planos. E quando se junta isso ao fato de que os Estados Unidos têm armas nucleares hoje, é possível defender de forma muito convincente o isolacionismo. Isso tem grande relevância para a ascensão da China, porque a questão, do ponto de vista da grande estratégia, é como pensar na possibilidade de a China dominar o leste asiático da mesma forma que os Estados Unidos dominam o hemisfério ocidental. Como você sabe, Glenn, muitos dos nossos amigos acreditam que os Estados Unidos não deveriam confrontar a China no leste asiático. Não deveriam tentar conter a China. Se a China se tornar uma potência hegemônica regional, isso não é grande coisa. A forma como você encara a ameaça chinesa depende inteiramente da grande estratégia. Tudo gira em torno da seguinte questão. Você acha que a China dominar o leste asiático ameaça os interesses vitais dos Estados Unidos? E as pessoas que argumentam que não ameaça, basicamente refletem a visão isolacionista da grande estratégia. Agora há todo um outro grupo de pessoas, e eu faço parte desse grupo, que acredita ser importante que os Estados Unidos não permitam que a China domine o leste asiático da mesma forma que os Estados Unidos dominam o hemisfério ocidental. Na minha visão, os Estados Unidos não querem uma potência hegemônica regional rival. Mas essa questão não está resolvida. É muito importante entender isso. E tudo isso serve para dizer que qual é a grande estratégia adequada nunca fica realmente definido de uma vez por todas.
E deixe-me dar mais um exemplo para destacar esse ponto, que será caro a você, como europeu. Quando a Guerra Fria terminou, a União Soviética se retirou da Europa Oriental, o Pacto de Varsóvia foi dissolvido, e depois a própria União Soviética se desintegrou. A questão que imediatamente veio à tona foi: o que os Estados Unidos deveriam fazer com a OTAN? O que deveria acontecer com a presença militar americana na Europa? Havia, na verdade, duas correntes de pensamento sobre isso. Deixando o isolacionismo de lado, porque essa não era uma questão na época. Havia duas correntes de pensamento. Uma corrente de pensamento é comumente chamada de equilíbrio offshore, e é uma visão que eu compartilho, certo? A grande estratégia do equilíbrio offshore diz que os Estados Unidos só devem manter tropas na Europa se houver um país que ameace dominar toda a Europa, tornando-se uma potência hegemônica regional, e que as grandes potências locais não consigam conter. Em outras palavras, os Estados Unidos tiveram de permanecer na Europa depois da Segunda Guerra Mundial, porque a União Soviética ameaçava dominar toda a Europa. E no fim dos anos 40 e início dos anos 50, não havia países da Europa Ocidental que pudessem se unir para conter a União Soviética. Portanto, os Estados Unidos tiveram de entrar no continente para equilibrar forças ou conter a União Soviética. Mas então a União Soviética acabou. Então, na minha visão, os Estados Unidos deveriam sair da Europa. Na minha concepção, não há ameaça aos nossos interesses vitais. A maioria dos meus colegas de estudos de grande estratégia pensava diferente. A estratégia deles era chamada de engajamento seletivo. Eles acreditavam que a Europa é importante, assim como eu, mas acreditavam que os Estados Unidos deveriam permanecer na Europa para atuar como um pacificador. O argumento dos defensores do engajamento seletivo é que manter a paz na Europa é do interesse vital dos Estados Unidos. E claro, esse era um argumento que fazia sentido para a União Soviética e mais tarde para os líderes russos, porque eles entendiam que os americanos de fato atuavam como um pacificador. Então, essa é a grande estratégia do engajamento seletivo. Eu não era a favor dessa estratégia de engajamento seletivo. Eu queria retirar os americanos da Europa, trazê-los de volta para casa, gastar menos dinheiro com defesa e gastar mais com a população americana. Então dá para ver como o engajamento seletivo e o equilíbrio offshore são diferentes quando se trata da Europa. E tudo isso volta à questão de quais você considera serem os interesses vitais dos Estados Unidos e quais você considera serem as ameaças a esses interesses vitais. Os defensores do engajamento seletivo acreditam que a paz na Europa é um interesse vital. Os defensores do equilíbrio offshore, como eu, quer dizer, não estou dizendo que eu tenho interesse em ver uma guerra eclodir na Europa. Mas, na minha opinião, a paz na Europa não é um interesse vital para os Estados Unidos. O que é um interesse vital para os Estados Unidos, na minha opinião, é garantir que nenhum país, seja a União Soviética, a Alemanha nazista, a Alemanha imperial ou a França napoleônica, domine toda a Europa da forma como nós dominamos o hemisfério ocidental. Então, isso dá uma ideia, uma noção das diferentes maneiras como as pessoas pensam sobre grande estratégia. E meu último ponto, peço desculpas por estar me alongando, é que falamos sobre isolacionismo, falamos sobre equilíbrio externo e falamos sobre engajamento seletivo. A quarta grande estratégia é a hegemonia global. E essa é uma grande estratégia que diz que todas as regiões do mundo importam para os Estados Unidos. Pensem no termo hegemonia global. Todas as regiões do mundo importam para os Estados Unidos. Nós não estabelecemos prioridades, vemos ameaças por toda parte e montamos forças militares para lidar com toda ameaça potencial que possa existir por aí. E claro, isso é o oposto absoluto do isolacionismo. É uma estratégia que há muito tempo eu argumento ser profundamente falha. É por isso que sou a favor do equilíbrio offshore. Mas como eu disse antes,
Desde o fim da Guerra Fria, acho que os defensores do engajamento seletivo têm oferecido em grande medida a grande estratégia mais popular entre as pessoas do meu meio. Bem, eu entendo o seu ponto. Como você disse, em grande estratégia, é preciso definir prioridades e reconhecer os dilemas. Então, claro, é muito bom ser um pacificador na Europa. Mas, se alguém escolhe fazer isso, há um custo. Ou seja, sobram menos recursos internamente para reconstruir ou fortalecer os Estados Unidos. Além disso, a reorientação para a Ásia se torna menos viável. Então, sim, tudo depende de como você enxerga as ameaças e as prioridades para lidar com isso. Mas deixe-me perguntar uma coisa. Você mencionou que acredita que os Estados Unidos deveriam contestar a tentativa da China de se tornar uma potência hegemônica regional. Isso também está, como você disse, incorporado à sua teoria do realismo ofensivo, que sustenta que os Estados buscam maximizar seu poder. Portanto, se puderem alcançar a hegemonia para garantir sua segurança, vão buscá-la. Desculpe por simplificar demais a teoria. Acho que isso está correto. Sim, mas eu estava pensando, se não poderia ser do interesse dos Estados Unidos haver algum tipo de hegemonia chinesa no Oriente. Quer dizer, alguns argumentariam que a queda da União Soviética, essa hegemonia, teve um custo enorme para os Estados Unidos. Por exemplo, seu colega e amigo Stephen Walt estava dizendo, eu esqueci em qual livro foi, mas ele escreveu que o principal problema dos Estados Unidos, depois da Guerra Fria, era que o país era, essencialmente, acho que ele costumava dizer isso, como um gorila de 225 quilos, sem nenhuma restrição sobre si mesmo. E o problema, então, seria que ele sairia batendo em todas as direções, esgotaria seus recursos e faria muitos inimigos. E eu fico pensando, há algum sentido nisso, afinal? Sem um equilíbrio, ou seja, sendo um hegemon, isso também pode ser uma maldição. Se os Estados Unidos podem fazer qualquer coisa, isso significa que podem estar em todo lugar. Não precisam seguir essas prioridades. Não precisam ter tanto pensamento estratégico. Podem cometer muitos erros e absorver os custos. Tem incentivo para adotar ideologias de um hegemon benigno, que também teria de intervir em qualquer lugar para salvar outros povos. É fácil adotar ideologias de missões civilizatórias ou de intervencionismo humanitário. Você tem sempre disponível a opção militar para transformar o mundo. E isso acabaria dando origem a uma classe de falcões, que defenderia a guerra como solução para tudo. Você pode aceitar, sabe? Se toda a periferia tiver de ser administrada, o centro acabaria sendo drenado. A diplomacia começaria a vacilar. Haveria falta de disciplina fiscal, a bússola moral se desintegraria. Estou só pensando. No geral, isso esgotaria os recursos e incentivaria um contrabalanço coletivo por parte das outras potências, embora elas não sejam grandes potências num sistema unipolar. Mas isso não seria um argumento de que a própria hegemonia não tem sido boa para os Estados Unidos? Mais uma vez, como sugerem os realistas, se os Estados não se contêm e há um problema nisso, não seria do interesse dos Estados Unidos serem contidos? Se o mundo inteiro está aos pés dos Estados Unidos, se eles são a única grande superpotência do mundo, você veria muitos problemas para os Estados Unidos? Parece que isso poderia convidar ao desastre. Eu sei exatamente o que você está dizendo, mas vamos deixar uma coisa clara. A União Soviética não era uma potência hegemônica. Os Estados Unidos permaneceram na Europa depois do fim da Segunda Guerra Mundial para conter a União Soviética. E é claro, a União Soviética foi contida. Ela nunca dominou toda a Europa. Não era uma potência hegemônica regional. E o meu argumento é que você não quer que a China seja uma potência hegemônica regional. Meu argumento é que a melhor situação para os Estados Unidos é ser a única potência hegemônica regional do planeta. Agora, acho que a questão levantada por Steve Walt, e que você está levantando, uma questão da qual eu não discordo, é um pouco diferente. É que os Estados Unidos precisavam de algumas grandes potências rivais, não de uma potência hegemônica regional rival.
mas precisavam de uma grande potência rival, como a União Soviética, ou como a China e a Rússia hoje, para impedir que saíssem de controle. E acho que o ponto central aqui é que quando a União Soviética se desintegra, a Guerra Fria termina. A União Soviética se desfaz e você tem esse Estado russo, muito enfraquecido, substituindo a União Soviética. E esse Estado russo não pode ser considerado uma grande potência. Estamos no momento unipolar e não há ninguém ou quase ninguém para conter os Estados Unidos. E os Estados Unidos não precisam estabelecer prioridades. É por isso que se pode defender muito bem que a grande estratégia adotada pelos Estados Unidos quando se tornam a potência unipolar é a hegemonia global, ou o que pessoas como nós às vezes chamam de hegemonia liberal. E sentimos que quase não havia freios e contrapesos sobre nós. E é preciso lembrar que no início dos anos 90, a China não era nem de longe tão poderosa quanto é hoje. Ninguém considerava a China uma grande potência em 1992 e a União Soviética já tinha deixado de existir em dezembro de 1991. Então os Estados Unidos eram o Godzilla. E eu penso frequentemente naquela frase muito famosa de Lord Acton, como é mesmo sobre o poder absoluto? Você se lembra da frase, Glenn? O poder corrompe e o poder absoluto corrompe absolutamente. Acho que era algo nesse sentido. Mas nós tínhamos poder absoluto e, sabe, não estávamos numa situação em que achávamos que precisávamos estabelecer prioridades. Achávamos que podíamos administrar o mundo inteiro e nos metemos em todo tipo de problema. Então não discordo do ponto básico que Steve até você estava levantando. Bem, se nós, digamos, tirássemos nossos sapatos americanos e calçássemos os russos, como você avaliaria as opções deles? As opções estratégicas? Porque eu sempre pensei que depois da Guerra Fria, a melhor abordagem para eles seria se integrar aos países ocidentais por questões de segurança econômica. Mas é claro, isso não aconteceu. Eles enfraqueceram e viram todas essas estratégias, ou todos esses planos e acordos, para uma arquitetura de segurança pan-europeia irem por água abaixo. E o Ocidente disse, bem, vamos seguir com a hegemonia coletiva, ou seja, consolidar o momento unipolar. E então isso se manifestou na expansão da OTAN. Eles começaram a enxergar isso essencialmente como uma retomada da lógica da Guerra Fria. Tudo volta a ser uma política de blocos, de soma zero. E claro, como escreveu o diretor da CIA, William Burns, a Ucrânia era a mais vermelha das linhas vermelhas. E em 2014 aconteceu essa enorme mudança. Eles decidiram, certo, este é o momento de essencialmente manter nossa posição. Teremos de retomar a Crimeia. E também começaram a argumentar, bem, não podemos mais vincular nossa economia em desenvolvimento ao Ocidente. Vamos reorientar tudo para o leste, com a China e outros países. E este é o único caminho para um mundo multipolar. Mas agora, claro, durante a guerra, quais são as opções estratégicas da Rússia? O que eles podem fazer? Não necessariamente o que deveriam fazer, mas o que podem fazer. Ou como você interpreta a grande estratégia deles como um todo, e não apenas suas políticas? Acho que quando a Guerra Fria acabou, os russos queriam criar algum tipo de arquitetura de segurança na Europa, da qual fizessem parte de forma sólida e que produzisse uma ordem estável no continente. Como tentei deixar claro antes, não acho que os russos vissem os Estados Unidos como um adversário. Os soviéticos antes deles, e depois os russos, tinham interesse em manter os Estados Unidos na Europa e a OTAN intacta. Os russos entendiam que os americanos atuavam como uma força pacificadora na Europa, e isso era especialmente importante em relação ao problema alemão, porque quando a Guerra Fria termina, é claro, a Alemanha se reunifica e os russos se importam com isso. Mas é um problema bem menor se os americanos estão lá. E é difícil acreditar nisso hoje, mas nos anos 1990, os americanos não viam a Rússia como uma ameaça significativa.
ela não era uma ameaça significativa. E como costumo dizer, a expansão da OTAN nos anos 1990 não tinha o objetivo de conter a Rússia. Era a era da hegemonia global ou da hegemonia liberal. E os Estados Unidos estavam interessados em expandir a OTAN, a União Europeia e outras instituições para o leste. Estávamos interessados em promover a democracia por meio das revoluções coloridas no leste europeu. E eu não acho que isso fosse direcionado contra a Rússia. Acho que era principalmente uma tentativa nossa de estender ao leste europeu a ordem que existia na Europa Ocidental durante a Guerra Fria. Tolamente, não queríamos incluir os russos nessa ordem. We foolishly didn't want to bring the Russians into that order. And I think that the reason we didn't want to bring the E acho que a razão pela qual não queríamos incluir os russos era que entendíamos que a Rússia, embora já não fosse uma grande potência, ainda era um país bastante poderoso e enfrentaria os Estados Unidos se tentássemos mandar nela dentro daquelas instituições que dominávamos. Por exemplo, não havia nenhuma chance de os Estados Unidos deixarem a Rússia entrar na OTAN. Não porque estivessem preocupados com a ameaça russa, mas porque a Rússia era um país razoavelmente poderoso que não seria facilmente submetido pelos Estados Unidos. E os Estados Unidos gostam de comandar instituições nas quais podem mandar nos outros países. Era isso de que sempre gostávamos nos europeus. Os alemães, os noruegueses, os franceses, nem tanto, mas os britânicos. Not the French so much, but the British. They did what we told them to do for the most part. Eles fizeram em grande parte o que mandamos que fizessem. Com os russos não seria assim. Por isso não queríamos os russos na OTAN. Mas de qualquer forma, tudo saiu pela culatra, como você bem sabe. Agora, estamos numa situação em que os Estados Unidos e a Rússia são basicamente inimigos mortais. E os Estados Unidos e a Europa, desculpe, os russos e os europeus são basicamente inimigos mortais. Então a pergunta é, o que os russos fazem neste momento? É bem simples. Eles se esforçam muito para ter boas relações com a China e se esforçam muito para ter boas relações com a Coreia do Norte e com o Irã. North Korea and with Iran. Those are the four countries that are at the top of the American hit list. Esses são os 4 países que estão no topo da lista de alvos dos Estados Unidos: China, Rússia, Irã e Coreia do Norte. E sem surpresa, os russos estão trabalhando com os outros 3 países. Vemos todo tipo de evidência de que há tropas norte-coreanas na Rússia hoje que podem estar envolvidas numa ofensiva na parte norte da Ucrânia. Ninguém sabe ao certo, mas elas já lutaram antes na Ucrânia do lado russo. Portanto, isso não é nada surpreendente. E há todo tipo de evidência de que os russos e os chineses estão ajudando os iranianos. Então, acho que neste momento, do ponto de vista russo, enfrentar os Estados Unidos é de enorme importância. Countering the United States is of enormous importance. And then furthermore, what they have to do, E além disso, o que eles têm de fazer e estão tentando fazer é criar problemas dentro da própria Europa. Certo, os russos veem os europeus como inimigos e querem fazer tudo o que puderem para semear dissensão na Europa e causar problemas na Europa daqui para frente, para que a Europa não possa causar problemas a eles. E por fim, acho que eles vão se esforçar ao máximo para transformar a Ucrânia em um estado residual disfuncional, incapaz de ameaçá-los. Mas acho que, por enquanto, essas são prioridades da rua. Nós unimos, mas precisa peace. the goals, but the principal goals that Russia has. Yeah, about consensus. Sim, sobre consenso. Nos anos 90, quando houve algumas discussões sobre a OTAN, ou sobre a Rússia entrar na OTAN, lembro que o embaixador americano junto à OTAN observou que a OTAN se baseava numa cultura de consenso. Quer dizer, os europeus se alinhando. Isso era chamado de cultura de consenso, e seria difícil integrar a Rússia nisso. Imagino que sim, o tamanho do país e uma formulação de política mais independente, como um centro de poder próprio, tenham impedido isso. Mas para os russos, nos anos 90, havia a esperança de que a OSCE fosse essa arquitetura de segurança inclusiva, toda baseada na Carta de Paris para uma nova Europa. Quando isso foi, essencialmente esvaziado pela expansão da OTAN, primeiro Yeltsin e depois Putin sugeriram, nós podemos entrar na OTAN. Isso não funcionou.
Depois do 11 de setembro, sabemos que Putin quis ser o primeiro a ligar para Bush e dizer, sabe, vamos encontrar uma forma de cooperar, basicamente nos colocando no mesmo campo. Isso não impediu outra rodada de expansão da OTAN. Em 2008, sob Medvedev, eles propuseram uma nova arquitetura de segurança europeia. A proposta foi meio que descartada. Em 2010, eles queriam a União UE-Rússia. Os europeus também jogaram um balde de água fria nisso. E em 2014, foi meio que o ponto de ruptura. Foi quando, ao trazer a Ucrânia para isso, ficou muito claro para todas as pessoas na Rússia que ainda tinham algum sonho de uma integração gradual com o Ocidente, que aquele era o teste definitivo. Era o Ocidente decidindo que a Rússia deveria ser um estado de linha de frente, e não uma ponte, ao basicamente estabelecer ali uma nova linha divisória. Então, como os russos agora estão nessa posição em que veem que não é mais possível fazer paz com o Ocidente, eles estão na prática travando uma guerra. É do interesse deles causar alguma desestabilização e problemas na Europa, e como você apontou, mais ou menos destruir a Ucrânia. Mas o que os europeus podem fazer com isso? Quero dizer, na Europa, eles estão observando os americanos, como eles enxergam o mundo, como precisam se ajustar. Eles veem a posição dos russos, ou seja, os incentivos que eles têm, como devem definir suas prioridades. Quero dizer, bem, como você vê as opções europeias nisso? Porque simplesmente existe uma linha dura. Quero dizer, para mim, você e eu já conversamos sobre isso antes. Esta costuma ser a parte mais confusa. Eu não entendo muito bem o que eles estão fazendo. Porque se não houver uma saída para os russos, a não ser vencer esta guerra, por que escalar a guerra? Eu não entendo o que eles estão buscando. Bem, acho que a esta altura, eles simplesmente estão presos nessa posição e se debatendo. É difícil enxergar que alternativa... É difícil para eles enxergarem que estratégia alternativa tem. Os custos já incorridos aqui são enormes. Veja, se voltarmos ao começo dos anos 1990, Glenn, quando o governo Clinton iniciou a expansão da OTAN, naquele momento o governo Clinton e os europeus tinham um interesse profundo em manter boas relações com os russos. É muito importante entender que, à medida que a expansão da OTAN avançava ao longo dos anos 1990, lembre-se, a primeira rodada de expansão foi em 1999, ao mesmo tempo em que o governo Clinton promovia a expansão da OTAN, fazia grandes esforços para dizer a Yeltsin que aquilo não era uma ameaça à Rússia e que o governo Clinton queria relações amistosas com a Rússia num futuro previsível. É muito importante entender isso. Mas o que o pessoal do Clinton não entendeu, embora muitas pessoas tenham entendido na época, é que quando você põe em movimento o processo de expansão da OTAN e na prática abre a porta para uma expansão sem fim, até a fronteira da Rússia, você cria uma situação que em algum momento vai explodir na sua cara. Pessoas como Kennan disseram isso em alto e bom som. Mas o governo Clinton e os governos seguintes, assim como os europeus, não acreditavam nessa lógica. Eles achavam que era possível ficar com o bolo e comê-lo tem. Eles achavam que era possível continuar expandindo a OTAN, sem parar, e ainda manter boas relações com os russos. É claro que, como você aponta, isso realmente explodiu na cara deles em 2014. Mas eles estavam tão comprometidos com essa crença de que a expansão da OTAN era algo maravilhoso, de que países como a Ucrânia tinham o direito de se tornar membros da aliança, e de que não havia nada que pudesse impedir isso. E, portanto, tinham que seguir em frente. Então, depois de 2014, não há recuo. Europeus e americanos continuam avançando. Aí chega o fim de 2021. Isso acontece alguns meses antes de a guerra começar, em 24 de fevereiro de 2022, certo? On February 24th, 2022, right? The Russians are
Os russos estão tentando desesperadamente encontrar algum tipo de solução diplomática para que a Ucrânia não entre na OTAN e não haja uma guerra. Mas os europeus e os americanos simplesmente não querem ouvir. Eles não tentam acomodar os russos. É realmente impressionante. Basta voltar e assistir às imagens da Conferência de Segurança de Munique, em fevereiro de 2022, o ano em que a guerra começou. Ao observar os líderes americanos e europeus, fica muito claro que eles não estão preocupados com a possibilidade de uma guerra começar. Certo? Então o que se vê aqui é que os europeus estão tão profundamente comprometidos com a expansão da OTAN e tão profundamente contrários à ideia de que a Rússia pudesse impedir isso de acontecer, que chegaram a um ponto em que quase não conseguem voltar atrás. Eles simplesmente têm de continuar avançando. Os custos já incorridos são grandes demais. E essa é a razão pela qual você praticamente não vê nenhuma evidência hoje, mesmo com a guerra indo mal para os ucranianos, e mesmo com os americanos reduzindo seu compromisso com a Europa e com a guerra na Ucrânia, de que os europeus tenham alguma capacidade de parar e dizer: as coisas não foram bem, estamos em sérios apuros, é hora de refletir sobre isso e de formular uma nova política. Você não vê nada disso. É simplesmente mais do mesmo. E o ponto que estou fazendo para você, Glenn Deason, é que se voltarmos ao momento em que foi tomada a decisão de expandir a OTAN, no início dos anos 90, ou em meados dos anos 90, quando a decisão foi firmemente tomada, houve apenas essa marcha inexorável rumo a cada vez mais expansão. Um compromisso profundo com esse preceito básico de que temos de manter uma política de portas abertas e de que a Ucrânia tem de ser membro. Ponto final. Fim da história. Essa ideia de ficar preso a isso parece bastante correta, porque eles assumiram não apenas um compromisso, mas também um compromisso ideológico. Então é muito difícil se desvencilhar disso. Mas acho que também nos anos 90, algumas pessoas reconheciam que isso alienaria a Rússia. Se você ouvir pessoas como Madeleine Albright, elas reconheciam que isso causaria problemas com a Rússia. Mas se esse problema vier no futuro, pelo menos teremos a OTAN lá. Esse era o ponto principal. Em outras palavras, a OTAN se expande, os russos ficam mais insatisfeitos e mais preocupados. Porém, à medida que a OTAN se expande, a distribuição de poder também muda. E isso essencialmente forçaria os russos a se adaptar a novas realidades. Essa é essencialmente a dimensão hegemônica. Se você não está satisfeito, azar, mas é assim que vai ter de ser. Mas acho que uma coisa que deu errado nisso é que sim, se o continente europeu estivesse isolado no mundo, mas na periferia você tem essa ascensão de outras potências, principalmente a China, eu diria. E isso, de repente, lembro que Brzezinski apontava que o pior acordo que damos aos russos ainda é o melhor acordo na mesa. Mas de repente eles têm essa oferta no Oriente. Por que não simplesmente se inclinar para os chineses, os indianos ou qualquer país do Oriente? Mas, sim, isso me leva à minha última pergunta. E eu sei que estamos ficando um pouco sem tempo, então acho que ela é curta. Mas, considerando que agora vemos que os Estados Unidos não apenas desafiaram a China, como também foram efetivamente derrotados no Irã, pelo menos é assim que parece hoje, o que isso significa para países como Rússia e China? Quer dizer, como isso poderia funcionar a favor deles, ou será que funcionaria a favor deles? Bem, essa é uma questão enorme. Quer dizer, não é simples de responder. Acho que se pode argumentar que depois que os Estados Unidos forem expulsos do Golfo Pérsico por completo, ou quase por completo, a última coisa que os Estados Unidos vão querer fazer é pensar em travar outra guerra no Golfo Pérsico, e que vamos concentrar nosso foco como um laser no leste asiático. E isso pode ser uma má notícia para os chineses. É muito importante entender que a posição da China no leste asiático e a posição da Rússia na guerra da Ucrânia melhoraram por causa da guerra contra o Irã. O que aconteceu aqui é que, sabe, retiramos todo tipo de recursos militares,
do leste asiático para lutar no Oriente Médio. Out of East Asia to fight in the Middle East. And if you look at our Navy, which is really only E se você olha para a nossa marinha, que neste momento, dado o número limitado de navios que temos, só é realmente capaz de combater em um teatro de cada vez, e vê o desgaste da marinha dos Estados Unidos nesta guerra no Golfo Pérsico, fica bem claro que isso é uma vantagem para o Irã, para a China. As forças militares dos Estados Unidos no leste asiático foram muito enfraquecidas. E, aliás, é por isso que os Estados Unidos agora estão falando em dar mais ênfase às armas nucleares táticas. Os Estados Unidos estão falando em mudar sua doutrina. Acho que a última vez que demos ênfase às armas nucleares táticas foi na década de 1950, quando o governo Eisenhower estava no poder. The Eisenhower administration was in control, but here we are talking about emphasizing tactical nuclear weapons. Mas aqui estamos falando de dar ênfase às armas nucleares táticas, porque prejudicamos gravemente nossa dissuasão convencional em regiões como o leste asiático. Então, no curto prazo, acho que isso funcionou em benefício da China por esses motivos. Mas no longo prazo, pode ser que os Estados Unidos, depois que esse desastre no Golfo Pérsico chegar ao fim, acabem se concentrando muito mais no leste asiático do que tem feito, certamente nos últimos meses. Mas um ponto-chave a ter em mente, Glenn, é que os Estados Unidos são um país incrivelmente poderoso. E o que está acontecendo no Golfo e o que está acontecendo na Ucrânia não vai enfraquecer os Estados Unidos em termos de seu poder real. Vamos continuar tão poderosos quanto sempre em termos das nossas capacidades. Onde estamos em sérios apuros é mais em relação à nossa capacidade de usar esse poder, de projetar poder, de conquistar amigos e aliados ao redor do mundo. Tudo isso foi gravemente prejudicado como resultado desse fiasco no Irã e também do fiasco na Ucrânia. Não há dúvida quanto a isso. Mas não se deve subestimar o fato de que os Estados Unidos continuam sendo um país extraordinariamente poderoso e continuarão sendo um país extraordinariamente poderoso daqui para frente. Isso é análogo ao que aconteceu no Vietnã. Os Estados Unidos perderam no Vietnã. Foi uma derrota decisiva. Mas, 14 anos depois, vencemos a Guerra Fria e emergimos como unipolaridade. Emergimos como o Estado mais poderoso do planeta. E tudo isso apenas ilustra que, embora vamos perder, se é que já não perdemos, a guerra no Irã, e eu acredito que os ucranianos, e portanto os europeus e os americanos, vão perder para os russos na Europa, esse par de derrotas não vai enfraquecer os Estados Unidos, no sentido de que nosso poder bruto, será reduzido. Mas seremos enriquecidos em termos da nossa capacidade de projetar poder e de influenciar países dramaticamente. Influence countries diplomatically. Yeah, I guess that's the problem of Sim, acho que esse é o problema de enxergar a segurança como um jogo de soma zero absoluto, especialmente quando ela é definida como derrotar adversários. Porque, bem, se os Estados Unidos agora estão enfrentando uma derrota no Irã, como você disse, então teriam de recorrer mais a armas nucleares táticas. Você vê o mesmo na Europa. Quando começaram a reconhecer que provavelmente serão derrotados na Ucrânia, e os Estados Unidos estão recuando um pouco no continente, de repente você ouve os alemães, os poloneses, começando a falar em armas nucleares. O mesmo acontece na Ásia. Quero dizer, se a China conseguir o que quer, e os Estados Unidos saírem do Japão, por exemplo, os japoneses podem acabar optando por armas nucleares. Então é preciso ter cuidado com o que se deseja. Claro, o mesmo vale para a Rússia. Acho que toda essa ideia de encurralar a Rússia, escalar o conflito e presumir que ela só tem a opção de capitular, acho que não. Acho também que eles só vão subir essa escada da escalada. E sim, acho que é isso que estamos vendo agora. Mas, enfim, você tem alguma consideração final antes de encerrarmos? do you have any final thoughts before we wrap up? I would just say we live in very dangerous times. No question. Eu diria apenas que vivemos tempos muito perigosos. Não há dúvida disso. Seu ponto sobre o Japão me lembra que Vladimir Putin visitou recentemente as Ilhas Kurilas do Sul,
que os japoneses dizem pertencer a eles. E isso, é claro, irritou muito os japoneses. E isso mostra que as relações entre Japão e Rússia estão péssimas hoje em dia. Em grande parte porque os japoneses recentemente se alinharam aos ucranianos contra os russos. Mas os norte-coreanos também lançaram recentemente um míssil que caiu nas águas logo a oeste do Japão. Além disso, Japão e China têm relações péssimas hoje, por causa de alguns comentários feitos pelo primeiro-ministro japonês que enfureceram os chineses. Então, aí está o Japão, com problemas significativos com a Rússia. Significant problems with Russia, North Korea and China, and at the same time a Coreia do Norte e a China, e ao mesmo tempo os Estados Unidos, que deveriam oferecer um guarda-chuva de segurança e certamente tem seu guarda-chuva nuclear sobre o Japão, retiraram forças do Japão e da Coreia do Sul e se afastaram da Ásia nos últimos meses por causa da guerra contra o Irã. E a pergunta que você precisa fazer é: qual lição os japoneses vão tirar disso? E aí chegamos à questão toda da possível proliferação nuclear no Japão e de onde isso pode levar. Então hoje você pode contar todo tipo de história sobre como as coisas estão ficando cada vez piores em vez de cada vez melhores. Não apenas no Golfo e na Ucrânia, mas agora também no leste asiático. Portanto, estamos em uma situação muito difícil, em muitos lugares diferentes, onde o potencial para um desastre é muito grande. Então Putin destaca que de agora em diante eles vão começar a apreender navios europeus, já que os europeus se envolveram em pirataria. Então, como você disse, tudo está saindo do controle. A questão é que normalmente, quando há enormes mudanças na distribuição de poder, uma nova ordem só se estabelece depois de uma grande guerra. É quando todos estão exauridos. É quando podemos nos sentar à mesa e aceitar bem, realmente reorganizar o tabuleiro, por assim dizer, e chegar a alguns compromissos. A gente esperaria que houvesse alguma diplomacia entre as grandes potências, em que todos os nossos líderes se reunissem e tentassem resolver alguma coisa antes de todos sacarmos nossas armas. Infelizmente, porém, não há muito precedente histórico para isso. De qualquer forma, como sempre, muito obrigado. Aprecio muito suas perspectivas e suas opiniões sobre grande estratégia, e especialmente sobre o realismo ofensivo. Então, obrigado uma vez. De nada, Glenn. You're welcome, Glenn. Thank you. Obrigado por me receber.